Olá, olá, muito boa tarde para quem estiver entrando na nossa primeira live aqui nesse nosso perfil de emagrecimento funcional. Eu vou separando aqui algumas perguntas que a gente recebeu nos directs e na última caixinha de perguntas, tá? O tema da live de hoje, de acordo com o que foi mandado na caixinha sobre sugestão de tema, foi ansiedade e emagrecimento. Então a gente vai falar de várias coisas que não dá tempo muitas vezes de explicar em detalhes aqui no consultório e que são importantes para as pessoas entenderem, para colocar em prática e conseguirem emagrecer, tá bom? Então vamos lá. Começando, tá? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Sebastião Leonardo, conhecido como Sebastian Léo aqui nas redes sociais. Sou médico, especialista com foco em emagrecimento funcional aqui nesse perfil e sou médico com formação em medicina de urgência e emergência, medicina pericial, mas isso a gente fala em um outro perfil, tá bom? Então, a gente abriu esse perfil aqui justamente para nós conseguirmos principalmente atacar urgência e emergência de uma outra forma, que não é só quando ela acontece. E quando a gente faz um levantamento do que arrebenta com a vida de uma pessoa, principalmente as pessoas que já têm meia idade, tipo eu, meia idade, o que é isso? Biologicamente, gente que passou da metade da expectativa de vida daquele país. Está na meia idade. Aqui no Brasil, a expectativa de vida é 77 anos e meio, segundo o IBGE, agora para 2024. Quem tem 37 anos e meio, então, para frente, tipo eu que tenho 38, a gente já está na meia idade. E se a gente não cuidar, a gente tem urgência grave ou emergência, principalmente por conta de excesso de peso, pessoal. O que acontece? Eu mesmo tive que emagrecer aí os meus 14 quilos, tá? Porque eu estava na pré-obesidade. E se a gente não cuidar, só o fato da gente ir envelhecendo, principalmente depois dos 20 anos, repara, se não vai acumulando uma gordurinha, se não vai acumulando um pneuzinho, se a barriga não vai aumentando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre como emagrecer é que engordar não é por um só fator. Não é. Quem fala isso não sabe o que está falando, tá? Engordar é multifatorial. E o emagrecimento também é multifatorial. Ou seja, a gente precisa ajustar múltiplos fatores. Não é só a pessoa que come muito. Ou, você come mais do que você gasta. Esse é um dos fatores, tá? A gente vai ver que não é assim só. Senão era muito fácil. Era só falar, eu não vou comer mais e em 1 mês, 2 meses já estava emagrecendo, não é? Não. Vamos lá, vamos entender rapidinho sobre essa questão de que emagrecimento não é só por um fator, não é só por comer muito, não é só por comer mais do que gasta, e entender o que isso tem a ver com ansiedade. Então, se emagrecimento fosse só por comer mais do que a gente gasta, era só passar a comer menos que resolvia. Só que o corpo, ele se autorregula. O que acontece? Quando você passa a comer menos de qualquer jeito, o corpo baixa a velocidade de funcionamento e ele passa a reter a gordura mesmo você comendo menos, tá? Isso chama, por exemplo, termogênese adaptativa. Então, entenda isso. O que faz a gente engordar e que, consequentemente, ajustando, faz a gente emagrecer? Nesses mais de 10 mil atendimentos de emagrecimento funcional, nesses mais de 7 anos aqui no consultório, a gente detectou um padrão, que são 4 principais coisas que dão problema. E que quando a gente ajusta essas 4 principais, a gente emagrece. A pessoa intoxica. Quando ela intoxica, ela inflama. Quando ela inflama, ela desregula o metabolismo. E quando ela desregula, ela desacelera o metabolismo. Nessa sequência, tanto a pessoa que não tem excesso de peso, ela começa a intoxicar, ela começa a inflamar, ela começa a desregular o metabolismo e ela começa a desacelerar o metabolismo. Com isso, ela vive a vida do mesmo jeito, sempre. Com o metabolismo desacelerado, aí sim, o excesso de energia que ela não está gastando mais é acumulado pelo corpo na forma de gordura.
Então, como é que a gente faz para emagrecer? A gente ajusta o caminho inverso. A gente desintoxica, desinflama, regula novamente o metabolismo e acelera ele, tá? E o que a ansiedade tem a ver com isso tudo? A ansiedade, realmente, ela é um problema de saúde mental. Só que cada vez mais os estudos científicos mostram que ela tem um componente físico importante. Ou seja, do funcionamento do metabolismo. O metabolismo é o funcionamento de todos os órgãos, de todos os sistemas do corpo todo, tá? Então vamos falar sobre a questão de emagrecimento, que agora você, minha amiga, meu amigo, já sabe que é multifatorial, não é só um fator, com ansiedade. Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aqui nos comentários, tá? Que a gente vai lendo. Eu vou pegar as dúvidas que foram mandadas no direct na caixinha de perguntas. O que a gente mais recebeu foi assim, ó. Qual que é o melhor jeito de diminuir a ansiedade e parar de comer besteira para conseguir emagrecer? Ponto. Já ouviu falar que algumas pessoas, ou às vezes até o seu caso, minha amiga, meu amigo, era o meu caso também, que ficava ansioso e começava a comer, principalmente bobeira, ou começava a beliscar? Então, existe sim descrito na literatura científica, e aqui a gente vai falar de ciência, tá? Saúde é uma ciência, tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, tá bom? Sempre baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo, que é o que funciona. Então, existe um fenômeno que é chamado de fome emocional. O que é isso? Esse fenômeno de fome emocional, ele é basicamente um desbalanço entre hormônios que diminuem a fome, ou seja, que dão saciedade, e hormônios que aumentam a fome. Tem um desbalanço nesses hormônios e tem um outro fator associado na fome emocional. Um efeito opiáceo, um efeito de prazer que alguns alimentos, em maior escala, produzem no nosso cérebro. Essa sensação de prazer, ela é produzida por outras coisas também, no mesmo local. Alguns alimentos que produzem essa sensação de prazer, por exemplo, alimentos ultraprocessados, que tem muito sal, muito açúcar, muita gordura, muitas calorias, muito corante, muitos conservantes. Os ultraprocessados. Geralmente alimentos que vêm embalados. Por que eles fazem a gente comer tanto? A gente come um pouquinho e acaba comendo muito desses alimentos ultraprocessados. É porque a gente é bobo, é descontrolado? Não é não. Eles agem em locais do cérebro que são os mesmos locais que drogas agem, que comportamentos viciantes, tipo apostas, jogos, agem. Consegue entender? Por isso que às vezes a gente não tem tanto controle com o alimento ultraprocessado. Então, o que acontece? O fenômeno de fome emocional. Duas coisas. Há um desbalanço entre os hormônios que dão saciedade, eles estão diminuídos, e os hormônios que geram fome, eles estão aumentados, e já há um vício do efeito de prazer de alguns alimentos. Então a gente procura aqueles alimentos que geram mais sensação de prazer. Quais são eles? Os ultraprocessados. Via de regra, alimentos da natureza não geram a mesma sensação de prazer que os alimentos ultraprocessados. Tanto que existe uma disciplina, um curso superior, chamado Ciência e Tecnologia dos Alimentos. E as indústrias que vendem alimento processado contratam esses engenheiros de alimentos para que os alimentos sejam os mais saborosos possíveis, para vender mais. Por quê? Porque a gente come mais. Por que a gente come mais? Porque eles agem nas áreas de prazer do cérebro, as mesmas que as drogas agem, que comportamentos viciantes agem, pornografia, vício em jogo, tudo age nas mesmas regiões cerebrais de prazer, tá? Se você pegar, por exemplo, quer ver? Açaí. O açaí da natureza, se você consumir ele, e o açaí que é ultraprocessado, com xarope de guaraná, com corante pra caramba, com aquele monte de coisa que a gente põe em cima, é totalmente diferente a quantidade de açaí que a gente consegue comer quando é direto da natureza e a quantidade de açaí ultraprocessado. Conseguiu entender? Por quê? Ultraprocessado vai atingindo os centros de prazer do cérebro e assim que vai baixando a sensação de prazer, a gente quer de novo. Assim que vai baixando, a gente quer de novo. Porque é muito forte, é muito potente.
Então, ansiedade, ela é relacionada com fome emocional. Como é que a gente resolve isso? Desintoxicando, desinflamando, regulando de novo o metabolismo e acelerando ele. Vamos lá? Existe um sistema detox no nosso corpo? Existe. Existem vários sistemas detox no nosso corpo, tá? O primeiro que a gente vai falar e o principal, para você saber que ele existe e ajudar ele a trabalhar para você emagrecer, é o sistema detox do intestino, tá? A gente vai colocar as referências científicas de tudo que eu falar nas próximas publicações, tá bom? Mas existe sim, cientificamente falando, um sistema de detox do intestino. Não só no intestino, outras áreas do corpo também tem, tipo cérebro tem sistema de detox. Mas o sistema de detox do intestino, a gente consegue superá-lo, a gente consegue saturá-lo, a gente consegue passar da capacidade máxima dele. Então, se a gente deixa o sistema de detox do intestino trabalhar, ele consegue expulsar o que é substância tóxica, nociva para a gente, que faz mal. Substância tóxica e nociva faz a gente inflamar. E fazendo a gente inflamar, a gente engorda, porque desregula e desacelera o metabolismo. Tá? Então, o primeiro passo para emagrecer, inclusive tendo ansiedade, é detox intestinal. Como é que faz isso? De maneira muito simples. Vamos começar primeiro do mais simples, mais básico e mais barato, tá? Para o que for mais avançado, complexo e caro. Beleza? Mas tudo que a gente falar aqui funciona. A primeira coisa é você tirar esses alimentos ultraprocessados, sorvete, chocolate, biscoito recheado, tá? Esses alimentos que vêm pronto para consumo embalado. Pizza congelada, hambúrguer congelado. Claro que o do Pit Dog também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tá congelado, mas você compra ali e ele tem muito ultraprocessado, tá? Por exemplo, salame, presunto, mortadela, esses embutidos. Tudo ultraprocessado. Se você deixa para consumir ultraprocessados em alguns momentos da semana, principalmente utilizando eles em momentos de diversão, você permite que o sistema detox do intestino trabalhe, tá? Com isso, o intestino consegue, por si só, funcionando bem, eliminar toxinas que iam entrar para o sangue, porque entram, fazem todo o metabolismo ficar inflamado, desregulado, desacelerado, e isso que faz engordar. Então, a primeira coisa, deixar para comer alimentos ultraprocessados de vez em quando, não todo dia, várias vezes ao dia. Salgado, assado, salgado, frito, tudo a gente vai considerar como alimento ultraprocessado, tá? Porque em maior ou menor grau, ali tem ingredientes que têm corantes, conservantes, muito sal, muito açúcar, muita gordura e muitas calorias. Então, a primeira coisa, não atrapalhe o seu sistema detox do intestino. Você pode me perguntar, Sebastião, tem alguma coisa que eu faço para turbinar esse sistema detox do intestino? Tem, e eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa, nada que você fizer para turbinar o sistema detox do intestino vai funcionar se você não deixar a base do sistema detox do intestino, o automático, funcionar bem, funcionar de maneira otimizada. Entendeu? É a mesma coisa de você ter uma casa que a fundação está toda ruim, a casa já está caindo uma parte, a parede está caindo e a gente querer preocupar com reformar a parede, pintar a parede que está trincada, que está caindo. Não funciona. Vamos cuidar primeiro do que é estrutural. O estrutural é o sistema detox automático do intestino. Condição base para ele funcionar. Não dá para comer alimentos ultraprocessados todos os dias da semana, inclusive várias vezes ao dia. É a primeira coisa. No que o sistema detox do intestino passa a funcionar bem, ele elimina as toxinas. Eliminando as toxinas, a gente começa a desinflamar. Desinflamando, começa a regular o metabolismo. No que começa a acelerar, no que começa a regular,
Próximo passo é acelerar o metabolismo. Certinho? Então, ultraprocessado, você corta. Segunda coisa, que regula o metabolismo como um todo. Ajuda a fazer detox, inclusive detox cerebral. E a ansiedade é um fenômeno que acontece na mente, mas que tem como causa problemas cerebrais ou de outros sistemas do corpo. Então, outro detox que você precisa fazer se você está sentindo ansiedade e quer emagrecer é o detox cerebral. O detox cerebral, o mais fácil e que mais funciona, ele é a base. Sem ele, os outros não vão funcionar direito. É o detox através do sono. Como é que funciona isso? O detox cerebral, isso já é comprovado cientificamente, o cérebro ele fica boiando aqui na nossa caixa craniana, tá? Ele não fica pregado, ele fica boiando. A gente tem um líquido aqui dentro. Chama líquido cefalorraquidiano. O que acontece? Ou líquor. Quando a gente dorme, há diferença de pressão desse líquido e ele começa a fazer como se fosse um sistema de lavagem. E ele começa a tirar substâncias tóxicas que vão acumulando pelo próprio funcionamento do cérebro. Por exemplo, substância beta-amiloide. E aí, no que ele vai tirando essas substâncias tóxicas do cérebro, o cérebro inflama menos. No que ele fica menos inflamado, o que acontece? Ele passa a funcionar melhor. Um cérebro inflamado manifesta, por exemplo, ansiedade, transtorno de ansiedade. Um cérebro, só dele desinflamar, muitas vezes, a ansiedade que a pessoa sentia, ela passa a não sentir mais. Olha só. Vamos lá, de maneira prática, como é que a gente faz detox cerebral? Primeira coisa que você precisa para o cérebro entrar no modo detox, através do sono, é 7 a 9 horas de sono para adultos, tá? Por quê? Porque esse período de sono é o que permite com que o cérebro entre nas várias fases de sono, e são essas várias fases de sono que vão produzindo as alterações de pressão no líquido do cérebro, que faz essa lavagem, essa retirada de toxina do cérebro. Certo? Então precisa de 7 a 9 horas de sono. Para você saber, além dessa duração de sono, para fazer o detox cerebral e diminuir a ansiedade ou até resolver ela, uma outra coisa que você precisa identificar se seu sono está no modo detox. Você consegue acordar descansada ou descansado? Se sim, seu sono está funcionando. O próximo passo é você conseguir acordar descansada ou descansado e sem despertador. Quer dizer que seu corpo já regenerou. Já conseguiu fazer inclusive o detox cerebral e já está pronto para acordar. Beleza. Então, eu te falei as condições para você fazer o detox cerebral, diminuir a ansiedade, diminuindo ou até resolvendo a ansiedade. Você resolve a fome emocional, come menos e aí passa a emagrecer. Mas como é que faz isso? Primeira coisa, a gente precisa aumentar a produção de um neurohormônio cerebral que chama melatonina. E não adianta ficar tomando melatonina se a melatonina que é produzida no próprio cérebro está baixa. Toda vez, pessoal, que a gente falar sobre a questão de hormônios, não é só usar o hormônio. O hormônio ele é encaixado em receptor. Aqui está o receptor, aqui está o hormônio. Ele é encaixado, como se fosse a chave numa fechadura. Se a gente não faz as coisas que precisa para regular os hormônios que o próprio corpo produz de maneira natural, não só os hormônios do corpo ficam baixos, mas os receptores ficam baixos. Então a pessoa quer ficar tomando melatonina, mas ela nem tem receptor para aquilo, porque o receptor está baixo. Então ela está gastando tempo, energia e dinheiro, jogando fora. Então, quando a gente falar de hormônio, precisa aumentar os hormônios do corpo para aumentar os receptores e só então pensar em tomar mais hormônio, suplementar o hormônio que estiver baixo. Certo? Sempre o primeiro passo é procurar aumentar os receptores, os hormônios do corpo de maneira natural. Não para aumentar o hormônio em si,
só, mas para aumentar o receptor onde ele encaixa. E depois suplementa se precisar, para ter onde o suplemento de hormônio encaixar no receptor. Melatonina, não adianta a pessoa ficar tomando se a melatonina e os receptores de melatonina do próprio cérebro estiverem baixos. Não vai fazer efeito. Como é que a gente aumenta a melatonina? A melatonina, ela aumenta em ambientes escuros. Então, por exemplo, o tempo varia na literatura científica, mas cerca de 2 horas antes de dormir, por volta aí das 8 horas da noite, já é interessante você não ficar com a luz do cômodo que você está acesa. Nós estamos falando disso para poder controlar a ansiedade de você emagrecer. O que você faz? Apaga a luz do cômodo que você está a partir das 8 horas da noite, idealmente até antes, e acende a luz do cômodo vizinho. Isso é uma técnica que chama iluminação indireta. Por quê? A luz, ela bate no nosso olho e ela entra, estimula os nervos que vão até o cérebro, e a melatonina, ela é menos produzida quando há luz. E ela é mais produzida quando há escuro. Então, a primeira coisa, a partir das 8 horas da noite, iluminação indireta. Desliga a luz do seu cômodo, do cômodo que você está, liga a luz do cômodo ao lado. E, 1 hora antes de dormir, para de acessar tela. Celular, tablet, computador principalmente. Televisão é tolerável se a televisão ficar longe e no brilho mínimo. O que é o grande problema? Celular, tablet, notebook, a tela é muito próxima. E mesmo que ela esteja no modo noturno, onde fica mais amarelado, a luz que ela manda é muito parecida para o nosso olho e para o nosso cérebro com a luz do dia. Nossa, para você parece que não tem nada a ver a luz da tela com a luz do dia. Pois é, mas para o olho e para o cérebro tem tudo a ver. E é como se a gente estivesse enganando o cérebro que está de dia. E de dia ele produz pouca melatonina. A gente precisa da melatonina para que o cérebro, naquelas 7 a 9 horas de sono, entre nas várias fases do sono. A gente não vai falar aqui agora para não ficar muito complexo, mas a gente faz uma live sobre isso depois. E entrando nas várias fases do sono, durante as 7 a 9 horas de sono, induzido esse sono e as fases do sono pela melatonina, aí sim o cérebro consegue fazer o detox cerebral, eliminando substâncias tóxicas. Com isso ele desinflama. Desinflamando, a ansiedade diminui. Certo? Ponto interessante, essas toxinas do cérebro, isso é tão sério, que elas são associadas, por exemplo, com demência, com lentificação de raciocínio, tá? Então é importante que o cérebro faça o detox, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer e que é um detox e desinflama é atividade física. Falando especificamente para ansiedade, é comprovado cientificamente, tem estudo científico específico sobre isso, de que a atividade física ela tem um efeito ansiolítico, como se fosse um remédio mesmo. Por quê? A atividade física produz hormônio. O músculo produz hormônio. Essas substâncias que o músculo produz, uma que tem destaque chama irisina, essas substâncias atuam bem no local do cérebro aonde costuma gerar ansiedade, que é um centro aqui na parte baixa do cérebro, relacionada a medo e preocupação. A atividade física consegue regular essa área cerebral de medo e preocupação, fazendo com que ela funcione para menos. Calma. Essa região chama amígdala cerebral. Então já tem estudo científico mostrando que a atividade física, do jeito que eu vou te falar aqui agora, ela funciona como um medicamento mesmo, entre aspas, porque tem efeito ansiolítico de redução da ansiedade, porque as substâncias que o músculo produz quando está em atividade física, elas agem no centro de medo e preocupação do cérebro, reduzindo o estímulo dele. Calma, cérebro, fica com menos medo, menos preocupado, calma. Esse medo e preocupação exagerada é o que é a ansiedade. Então vamos lá. De maneira prática,
qual o tipo de atividade física que mais funciona para ansiedade? É musculação? É crossfit? É caminhada? É corrida? É pedal? É dança? O que é? Vamos lá. Para a gente ter o maior benefício, desculpa, só um momentinho. Você precisa? Falando com a patroa. Você precisa do seu celular? Qualquer coisa leva o tablet. Tá bom? Então, continuando. O tipo de atividade física que tem o melhor benefício é a atividade física combinada. Tanto para o emagrecimento quanto para reduzir a ansiedade. E sempre que possível, a gente vai falar de uma coisa só, que seja boa ao mesmo tempo para emagrecer e para outro problema. Tá? Para ser mais eficiente. Então, qual tipo de atividade física funciona melhor para a gente emagrecer e tratar a ansiedade? Atividade física combinada. O que é isso? Treino aeróbico, ou seja, cardiopulmonar, associado com treino de resistência ou força. Tô saindo resfriado, desculpa. Que é a mesma coisa. Então, olha só como é que a gente faz. Treino aeróbico, cardiopulmonar. Ele gera um perfil de liberação, olha o barulho. Ele gera um perfil de liberação de substâncias musculares diferentes do que o treino de resistência ou de força. A atividade física cardiopulmonar, ela não é só para o coração e para o pulmão, tá? Ela regula todo o metabolismo. Quanto tempo? O recomendado pela Organização Mundial da Saúde para adultos é entre 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica cardiopulmonar por semana. Pode dividir do jeito que você quiser, tá? Então, por exemplo, 150 minutos. 3 dias na semana, 50 minutos. Já resolve o problema, no mínimo, tá? E é uma atividade física que ela é de moderada intensidade. O que é isso? Moderada intensidade. É a atividade física na qual a gente consiga conversar fazendo atividade física, mas não consiga, por exemplo, cantar, tá? Consegue conversar, mas tem que dar umas paradinhas na fala, não na atividade física, na fala para respirar. Essa é a atividade física de moderada intensidade. A gente vai fazer vídeo e live sobre isso. Inclusive, se você não conhece, vá lá no nosso canal do YouTube, o @emagrecermaisrapido_oficial, tudo junto, que lá a gente está postando semanalmente aulas completas sobre coisas que são importantes você saber e fazer e que não dá tempo, muitas vezes, de conversar nas consultas de 1 hora aqui do consultório, tá? Então, a gente criou o canal do YouTube também para que você consiga aprender e fazer o que te ajuda, você e sua família, a emagrecer de maneira saudável e definitiva, tá bom? Então, tem, inclusive, por exemplo, um nível de batimento cardíaco ideal que a gente consegue monitorar pelo relógio, pelo celular, quando a gente está fazendo atividade física, que é uma zona otimizada para queimar gordura. Tem isso também. Não precisa preocupar com isso agora, tá? Frequência vem antes de excelência. Você precisa conseguir fazer primeiro 150 minutos de atividade física para depois se preocupar com a excelência. Ó, vou ficar em tantos batimentos cardíacos, vou manter na zona lipolítica de queima de gordura com essa atividade física aeróbica. A gente vai fazer vídeo sobre isso, te ensinando tudo. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Inclusive, a gente passa, por exemplo, relógios que têm bons sensores, que têm custo-benefício legal. A gente não ganha nada com isso, tá? Mas é porque não precisa ficar torrando dinheiro, tá bom? Com esse tipo de coisa, não. E aí, agora a atividade física de força ou resistência. A Organização Mundial da Saúde traz para nós, baseado em estudos científicos, que a gente precisa de no mínimo 2 treinos de força por semana, de preferência pegando músculos grandes, os maiores do corpo. Então, por exemplo, coxas é interessante demais, os músculos são grandes e muito volumosos, tá? Grande em comprimento e muito volume. Costas, por exemplo, músculo muito grande também. Um jeito fácil e simples de dividir como que vai fazer essa atividade física de força é, por exemplo,
divide um treino de força em exercícios que são de puxar. É só digitar, por exemplo, no YouTube. Se você quiser, a gente faz um vídeo sobre quais são os exercícios de puxar. Aonde você vai fazer em um dia de treino, de cima a baixo no corpo, só exercícios de puxar, tá? E no outro treino você vai fazer só os exercícios de empurrar, porque os músculos, eles têm atividades opostas. Um músculo que puxa, ele tem um músculo oposto que empurra. E é isso que dá equilíbrio pra gente, pro ser humano, fazer as atividades, tá? Enquanto um músculo que puxa tá funcionando, o músculo que empurra geralmente tá desligado, entre aspas. Então tem que treinar os dois. Um outro jeito é a gente treinar o corpo na metade de cima e metade de baixo. Em um treino, a gente faz a metade de cima do corpo e no outro treino, metade de baixo, os membros inferiores, tá? Então, sobre atividade física, no mínimo 150 minutos por semana. Aproveita quando você estiver fazendo atividade física, tipo caminhada. Vai caminhar em volta do quarteirão, por exemplo, já põe um foninho, vai escutando ali um podcast, vai escutando os vídeos do nosso canal do YouTube, tranquilo. Aproveita a caminhada como um momento de lazer, entendeu? Isso chama empilhamento de hábitos. Quando a gente for falar da parte de neurociência do emagrecimento, a gente vai mostrar uma sequência de hacks, ou seja, de manobras que a gente faz para colocar o emagrecimento em modo automático, para não ficar um negócio sofrido para a gente, tá? Um desses hacks para colocar o emagrecimento em modo automático, ou seja, para ele não ficar sofrido, difícil, é o empilhamento de hábitos. Pega algo que você gosta de fazer e coloca com algo que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, caminhada, bicicleta ergométrica, aproveita para você assistir um vídeo, para você assistir um episódio de uma série, dependendo, um filme ou um vídeo do nosso canal do YouTube, o @emagrecermaisrapido_oficial, entendeu? Ponto. Sobre o treino de força, você também pode fazer o treino de força escutando alguma coisa que você gosta, alguma coisa leve, engraçada, tranquila, durante o treino de força. Tudo que eu falo que você pode fazer são coisas que, inclusive, eu também faço, tá? Porque eu não quero engordar de novo, eu já cheguei na pré-obesidade. Então, por exemplo, eu faço bicicleta ergométrica em casa, vendo vídeo de alguma coisa, ou estudando, ou lendo. E eu treino musculação também escutando podcast, geralmente podcast, tá? Ou podcast de negócios, ou podcast de algum assunto médico interessante a nível internacional. Porque primeiro acontece nos Estados Unidos, Europa e Japão, depois costuma vir para o Brasil, né? Então a gente vê os podcasts de lá primeiro. E aí, sobre essa questão de como o melhor jeito para diminuir a ansiedade e conseguir emagrecer, essa é a base. Sem isso, nada funciona. A gente falou, é o DDRA. Desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo. Os 3 primeiros passos é a gente otimizar, conforme a gente conversou aqui, o sono, a alimentação e a atividade física nessa ordem. Certo? Ok, então. Só com isso você vai ver a diferença que dá. Já começa a emagrecer mesmo, tá? Vou te contar uma novidade aqui interessante, para a gente passar para a próxima pergunta. Que é a seguinte. Você sabia que se a gente parar de atrapalhar, o corpo, ele emagrece de maneira automática, o corpo humano? Porque, geneticamente falando, o ser humano, ele não é desenvolvido para acumular gordura, tá? Em excesso. Por exemplo, baleia, urso polar, animais que moram em ambiente frio, eles têm necessidade de acumular gordura. O ser humano, mesmo o ser humano que mora em ambientes muito frios, geneticamente, a gente é tudo parecido. Quem mora no Nordeste e quem mora lá no Polo Norte é muito parecido. Quem mora num lugar muito quente, muito frio, geneticamente. E a gente não é programado geneticamente para ser gordo, obeso. Então, se a gente desintoxica, desinflama, regula e acelera o metabolismo, a gente consegue colocar o emagrecimento em modo automático. Aí é só questão de tempo, tá certo? Tem animais na natureza que são programados para acumular muita gordura, tá?
Não é o caso do ser humano. Então, isso é uma notícia muito boa. Para começar a emagrecer, a gente já falou, DDRA, e começa com sono, alimentação e atividade física. Agora vamos para alguns detalhes, tá? Fazendo isso, tem como a gente otimizar mais o controle da ansiedade? Tem. Precisa de remédio? Não. A gente sempre vai do mais simples, do mais natural, do mais barato, para o mais complexo, mais artificial, mais caro. Tá certo? Vamos lá. Tem como usar suplementos para cuidar de ansiedade e conseguir emagrecer? Tem. Vamos falar dos top 3. Olha que interessante. Existem vários, tá? Mas eu tô falando dos 3 que funcionam tão bem ao mesmo tempo para emagrecer e para ansiedade. Eles funcionam tanto só para quem quer emagrecer, tanto para a pessoa que nem precisa ou nem quer emagrecer, mas tem ansiedade, quanto para os dois, tá? Tem vários outros. Esses 3 são os principais. E essa é uma pergunta que a gente recebe frequentemente, que é: qual suplemento para diminuir a ansiedade ou para reduzir a fome? Lembra da fome emocional que a ansiedade gera? Então, vamos lá. 3 suplementos: glutamina, o triptofano e a L. Uma mensagem aqui. Isso. Pessoal, mandem as mensagens aqui, por favor, nos comentários, tá bom? Da live. E a L-teanina, tá? Desculpa a interrupção. O que acontece? Vamos começar. Glutamina, 5-HTP, por exemplo, triptofano, e L-teanina. Glutamina. É interessante começar por ela. Ela é um suplemento que é um aminoácido, é um fragmento de proteína. O que ele faz? Nós temos um combinado aqui nos nossos perfis, @emagrecermaisrapido_oficial, no canal do YouTube, que é o seguinte: o que for suplemento, eu passo para você quando que usa, quando que não usa, o que dá de efeito colateral, qual a dose, quanto tempo que usa, tranquilo. O que for de exames, tá? Eu te passo quando que faz os exames, quais exames fazer, quais não fazer, quais os valores dos exames, tudo tranquilo, tá? Lembrando que não é interessante você fazer seu autodiagnóstico das coisas, mas é bom você ter noção, porque os problemas de saúde, eles se juntam. Então, eles se embaralham. Por isso que precisa do profissional de saúde, tá? Para separar qual problema é qual tem mais chance de estar acontecendo, do mais grave, mais comum, até o menos grave, menos comum. Isso chama diagnóstico diferencial e é o que dá trabalho para fazer, tá bom? Mas é bom e é importante você ter noção. Então, o que é suplemento, exames, eu te falo tudo. O que for de medicamento que precisa de receita, tarja vermelha para cima, mesmo que a receita não fique retida na farmácia, isso eu não te falo as doses para você não se automedicar, tá? Porque corre o risco de intoxicar, tem efeito colateral importante, pode dar cirrose no seu fígado, arrebentar com o seu rim. Remédio, então, que precisa de receita, a gente não fala. Remédio de venda livre, eu te passo as doses, tudo certinho, indicação, contraindicação, efeito colateral, tranquilo. Sobre suplemento, então, glutamina é suplemento, então eu vou te passar aqui como é que funciona. A primeira coisa é a glutamina. Por que ela funciona? Para não parecer blá blá blá, enrolação. Ela funciona porque ela melhora a saúde do intestino. Se o intestino não funciona, a gente não consegue emagrecer. Por um simples motivo. O intestino que não funciona, ele faz com que o corpo inflame. No que o corpo inflama, ele começa a desregular o metabolismo. Segunda coisa, o intestino que não funciona não absorve os nutrientes que a gente precisa, e o corpo que tem baixa de nutrientes, ele também desregula o metabolismo. Sem o intestino funcionar, esquece. Não consegue emagrecer. Fica tranquilo que vai dar errado, tá? Desiste. Só que você não é bobo, não precisa disso. A gente já viu que uma das primeiras coisas para regular e otimizar o intestino é o detox de alimentos ultraprocessados. Mas uma coisa que
turbina, melhora, otimiza a função do intestino é a glutamina. Porque a glutamina ela é usada pelas células da parede do intestino como fonte de energia. Células são os tijolinhos funcionais que formam todos os órgãos de todos os sistemas do corpo inteiro. Então, as células, os tijolinhos funcionais da parede do intestino, usam a glutamina, inclusive, como fonte de energia. Então, elas funcionam melhor. A função dessas células é, inclusive, fazer detox. Não deixar entrar do intestino pro sangue substâncias tóxicas que inflamam. Quando a célula do intestino está funcionando bem, ela tem um sistema de detox melhor. E quem que ajuda a fazer isso? A glutamina. Glutamina, além disso, ela ajuda a reduzir a fome e ajuda a reduzir a vontade de doce. Tem estudo científico sobre isso, mostrando o seguinte: a glutamina, ela ajuda a regular o padrão de glicose do sangue. Um trem que é danado para dar fome, danado para dar vontade de comer doce, é a glicose ficar subindo e descendo. Quando a glicose sobe, por exemplo, a gente come alguma coisa que tem muita massa, muito açúcar ou muita massa, que não tem proteína misturada. Por exemplo, comer pão com margarina é diferente de comer um pão com ovo cozido. O pão com ovo cozido, apesar de ter mais calorias, ele é absorvido de maneira mais lenta e dá até mais trabalho para digerir. E isso é bom. Quanto mais difícil de digerir, mais caloria é gasta para digerir aquele alimento. Então, o pão com margarina, ele faz um pico de glicose no sangue. Esse pico de glicose no sangue faz com que o pâncreas, é um órgão que está atrás do estômago, ele produz, por exemplo, dentre outras coisas, insulina. Essa insulina pega o açúcar do sangue para colocar dentro das células do corpo, da maioria dos órgãos. O que acontece? A gente come uma coisa que tem muita massa ou muito açúcar, dá um pico de glicose no sangue, o pâncreas, atrás do estômago, começa a produzir insulina para tirar essa glicose do sangue, porque ela é inflamatória. Glicose em excesso no sangue é inflamatória. E aí, o que acontece? A glicose, baixa de uma vez. Baixou a glicose, dá fome e dá vontade de comer doce. A glutamina, ela tende a estabilizar a glicose do sangue. Mesmo comendo um pouco mais de massa, um pouco mais de alimentos que têm açúcar, quando a gente usa glutamina, a glicose fica menos variável no sangue. No que a glicose fica menos variável, ela baixa menos. Quando ela baixa menos, a gente sente menos fome e menos vontade de comer doce. Então a glutamina tem esse benefício duplo, dentre outros, tá? Que é melhorar o funcionamento do intestino, o que melhora a função de detox dele, e manter os níveis de glicose do sangue mais estabilizados. Tá certo? Ok. Com isso, a gente come menos, inclusive menos doce. Certo. Tem alguma contraindicação? Sempre assim, pessoal. Suplemento, medicamento, a gente tem que pensar quando que tem indicação, quando que tem contraindicação, quais que são as complicações, ou seja, os efeitos colaterais, como que resolve essas complicações e, por último, o jeito de usar. Sempre assim. Então, vamos lá. Indicação da glutamina. Tem indicação para todo mundo? Tem, desde que não seja pessoas, olha só, que tem problema no fígado, que tem problema no rim, que esteja grávida, que esteja amamentando ou que seja criança e adolescente. Bom, é indicado então para adultos não grávidas, que não estão amamentando e não tem problema de fígado e de rim. Por quê? Aí já falando das contraindicações. Tem estudos científicos que mostram que a glutamina ela pode aumentar a função, não a função, perdão, mas ela pode demandar mais funcionamento, aumenta a função nesse sentido, ela exige mais da função do fígado e do intestino, do fígado e do rim, perdão, desidratado, peraí. A glutamina, ela não é indicada para pessoas que estejam grávidas, amamentando, tenham problema de
fígado, problema de rim, ou sejam crianças ou adolescentes. Um dos motivos que os estudos científicos mostram. A glutamina pode forçar, entre aspas, o funcionamento do fígado e do rim. Pode. É por isso que, inclusive, na gestação, ela não é considerada segura pela Anvisa. Tá? Melhora a função do intestino, ajudando a emagrecer? Melhora. Diminui a fome? Diminui. Porque estabiliza os níveis de glicose do sangue. Mas não pode usar se tiver problema de fígado ou de rim. Quando a gente não tem problema no fígado ou no rim, ela não causa uma sobrecarga no fígado ou no rim. Mas nas pessoas que já têm problema de fígado ou de rim, aí sim, ela pode causar uma sobrecarga e piorar, diminuir a função desses órgãos. Certo? Então, glutamina, você já sabe para quem que não pode. Para as outras pessoas adultas que não têm problema de fígado de rim, não esteja grávida, não esteja amamentando, pode usar tranquilo. Vamos lá. Indicação a gente já viu, contraindicação a gente já viu. Quais que são os efeitos colaterais da glutamina? Via de regra, glutamina, principalmente no começo do uso, ela pode causar enjoo, pode causar cólica, pode causar, por exemplo, diarreia. Diarreia é mais raro, tá? Principalmente se usar nas doses que eu vou te passar aqui agora, que é a dose segura. Então, pode acontecer no começo, você ficar um pouco enjoado, pode ficar realmente tendo um pouco de dor abdominal por conta da glutamina, tá? Diarreia é mais raro. Tem uma outra coisa que a glutamina ajuda, que é o seguinte. No intestino, para ele funcionar, não é só a parede do intestino tá toda bonitinha funcionando. As bactérias do intestino ajudam ou atrapalham o funcionamento do intestino e do metabolismo, tá? Isso já é comprovado. A gente tem a nossa genética, que é chamado genoma. E a gente tem as bactérias do corpo, que é chamado microbioma, tá? Importante demais. Já tem evidências científicas, e a gente está gravando vídeo sobre isso aqui para o canal do YouTube, de que já foi estudado, tá? O intestino de pessoas que estão com excesso de peso tem uma proporção de bactérias boas e ruins desbalanceado, comparado com quem está dentro do peso saudável. A proporção de bactéria boa é maior do que de bactéria ruim. A ponto de que já foi feito, inclusive, transplante de fezes das bactérias de intestino de pessoa que está magra para pessoa que está obesa. Na verdade, nesse caso, nem foi pessoa, foi rato. E emagreceu. Já teve estudo científico pegando o seguinte. O intestino e as bactérias do ser humano e do rato é muito parecido. Então, grande parte dos estudos de intestino e bactéria de intestino para emagrecimento, inclusive, é feito com rato. E está tudo certo. É muito mais difícil fazer isso com humano. Mas existe transplante de fezes, tá? Se você nunca ouviu falar, é interessante. A gente usa na UTI para paciente que tem diarreia importante, tá? Por um tipo de bactéria que chama Clostridium difficile. A gente transplanta fezes de uma pessoa saudável para essa pessoa que está com diarreia. Se não transplantar essas fezes, a pessoa chega até a morrer. O antibiótico não funciona, tá? Então, se foi visto que bactérias de intestino de pessoas magras são diferentes das do intestino de pessoas com excesso de peso, transplantar a bactéria do magro para quem está com excesso de peso não vale a pena? Isso está começando a ser estudado. Já foi testado não de humano para humano, mas de humano para rato. Olha que interessante. Pegou 2 gêmeos humanos, eram gêmeas, eram mulheres, tá? Uma com excesso de peso, outra com peso normal. Pegou as fezes e as bactérias do intestino, dessa aqui que estava obesa, com excesso de peso, e dessa aqui que estava magra. E colocaram no intestino de ratinhos que eram de laboratório. Eles não tinham bactéria no intestino, nada, nenhuma. O ratinho, os dois estavam comendo a mesma coisa, fazendo a mesma atividade, a mesma vida, tá? Os 2 ratinhos. O ratinho que recebeu bactéria do intestino da humana, que estava obesa, engordou. O ratinho que recebeu bactéria do intestino da humana, que era magra, as 2 eram gêmeas, não engordou. E eles comendo e vivendo do mesmo jeito, os 2 ratinhos. Inclusive, quando pegou bactéria do intestino da humana, da gêmea, que estava com excesso de peso,
e bactéria do intestino da humana, da gêmea, magra, e misturou e botou em outros ratinhos, as bactérias boas do intestino da pessoa magra combateram as bactérias ruins do intestino da pessoa obesa. E o ratinho que recebeu essa mistura não engordou. Impediu que ele tivesse excesso de peso. Então, esse nome microbioma, que são as bactérias que tem no corpo, principalmente cavidade nasal e oral, no nariz e na boca, na região vaginal das mulheres, na região intestinal de homens e mulheres, super importante, tá? É chamado de microbioma. Ele interfere até no genoma, na genética da gente. E aí, o que acontece então? A glutamina, ela é um tipo de suplemento que as bactérias boas gostam de consumir, de comer, entre aspas. Então, quando a gente usa glutamina, há um aumento no número de bactérias boas. As bactérias boas ajudam a emagrecer. As bactérias ruins ajudam a engordar. Já é comprovado que o intestino de pessoas que estão com excesso de peso tem um padrão de bactérias com bactérias ruins mais do que bactérias boas. Bactéria ruim, ela produz uma substância que inflama o corpo, chamado de endotoxina, ou LPS. E bactéria ruim, olha que interessante, já foi detectado que bactéria ruim, ela consegue, dentro daquilo que a gente está comendo, tirar mais energia e botar para dentro do nosso corpo do que bactéria boa. Então, vamos supor, já viu aquela pessoa que é magra, come igualzinho uma pessoa que está com excesso de peso e essa pessoa magra não engorda? Uma das explicações são as bactérias do intestino dela. Elas não tiram tanta energia daquele mesmo alimento quanto as bactérias do intestino da pessoa que tem excesso de peso, tá? Glutamina ajuda a aumentar o número de bactérias boas que ajudam a emagrecer. Alimentos ultraprocessados, já é comprovado que eles ajudam a aumentar o número de bactérias ruins, que ajudam a engordar. Nós já falamos disso no começo da live, certo? Qualquer coisa dá uma voltadinha e esse vídeo vai estar lá no YouTube para poder assistir de novo. Então, tirar alimento ultraprocessado ajuda a aumentar a bactéria boa para emagrecer e diminui a bactéria ruim que ajuda a engordar. Glutamina também ajuda a aumentar a bactéria boa para emagrecer e diminui, consequentemente, o número de bactérias ruins que ajudam a engordar. Beleza? E qual a dose de glutamina? De 5 a 10 gramas uma vez ao dia, usualmente. Uma outra pergunta que a gente recebe sobre suplemento, passando para o outro suplemento, deixa eu só ver aqui se tem mais mensagens. Para a gente já caminhar para o final, é o 5-HTP. Já ouviu falar desse suplemento? Esse suplemento, 5-HTP, ele é um precursor de uma substância que é super importante na ansiedade, que chama serotonina. Tá? O 5-HTP ele é um precursor de serotonina, por assim dizer. E tem como mandar formular e tomar o suplemento de 5-HTP. Mas vamos entender rapidão o que é importante a serotonina se a gente quer emagrecer e diminuir a ansiedade, para diminuir aquele fenômeno da fome emocional que tem na ansiedade. A serotonina, ela é um neurohormônio, entre aspas, tá? Ela é um neurotransmissor que age no cérebro, mas também existe ela no corpo inteiro, produzida por vários órgãos e atua em vários órgãos, com funções diferentes. Mas a serotonina do cérebro, ela causa sensação de bem-estar. Tanto que os medicamentos, a primeira linha de medicamento para tratar tanto ansiedade quanto depressão, eles agem na serotonina do cérebro. Eles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Ou seja, eles aumentam a quantidade de serotonina do cérebro e na ansiedade isso gera uma sensação de bem-estar, diminui a ansiedade, e na depressão isso também gera uma sensação de bem-estar, da vontade da pessoa fazer as coisas da vida dela. Isso eu estou falando dos medicamentos. A primeira linha de tratamento para ansiedade e depressão é o mesmo medicamento, a mesma classe. Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então, para pensar. Se a gente consegue aumentar a quantidade de serotonina que tem no corpo, diminui a ansiedade,
Tanto que é isso que os medicamentos fazem. Só que os medicamentos têm efeitos colaterais. Então a gente vai tentar aumentar a serotonina do corpo sem usar remédio, para não ter os efeitos colaterais dos medicamentos. Quais efeitos colaterais que esses medicamentos para ansiedade causam? Primeiro, ganho de peso. A maioria dessa primeira linha de medicamento para tratar a ansiedade, ela causa ganho de peso, tá? Exceção fluoxetina. Os outros têm ganho de peso. Segunda coisa de efeito colateral, que todos esses medicamentos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram e vários outros, causam disfunção sexual, redução do desejo e da potência sexual, tá? Todos causam. Então vamos tentar começar do mais natural até o mais artificial. A base, a gente já viu, DDRA, desintoxicar, desinflamar, regular e depois acelerar o metabolismo. A gente já viu, volta um pouquinho o vídeo para quem estiver entrando. A gente já viu como é que faz isso inicialmente, com sono, o jeito que tem que fazer, alimentação, o jeito que tem que fazer e atividade física, o jeito que tem que fazer. A gente já explicou. Não é de qualquer jeito, é para conseguir desintoxicar, desinflamar e regular o metabolismo. Aí agora a gente passa para suplementação. Depois que a base está bem feita, suplementa. E se não resolver, medica. O 5-HTP, então, ele é achado, por exemplo, em uma planta, tá? Essa planta é carregada de serotonina, de 5-HTP, e quando a gente faz o extrato dessa planta e manda manipular, é só pedir para mandar manipular o 5-HTP, que já vai ter o princípio ativo que precisa, tá certo? Ele é indicado para todo mundo? Para todo mundo que tem ansiedade e quer emagrecer, inclusive, desde que não seja grávida, não esteja amamentando, não esteja grávida, não esteja amamentando, porque não tem estudo da segurança nesses casos, tá? Mesmo sendo um suplemento. Além disso, crianças e adolescentes não têm segurança do uso desse suplemento 5-HTP nesses casos. E se a pessoa já estiver usando medicamento para ansiedade ou depressão, não faça o uso do 5-HTP. Por quê? O 5-HTP, esse suplemento, ele ajuda a aumentar a quantidade de serotonina do corpo, inclusive do cérebro. Mas se a pessoa já estiver usando um medicamento que também aumenta a serotonina, e são os medicamentos para ansiedade e depressão, essa primeira linha que a gente falou, ela pode se intoxicar com serotonina, fazendo um quadro que chama síndrome serotoninérgica, que pode matar a pessoa. Causa uma disfunção no corpo inteiro dela, pode inclusive evoluir com parada cardíaca. Tá? Então, não pode usar suplemento 5-HTP quem já estiver usando medicamento para ansiedade e depressão via de regra. No caso, inclusive, a primeira linha, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina. Tranquilo? Beleza, então. O que ele dá de efeito colateral? O 5-HTP pode gerar náusea? Pode. Pode gerar dor de cabeça? Pode. Pode gerar, por exemplo, dor no estômago? Pode. Mas, via de regra, não costuma causar sintomas, tá? Via de regra, ele é bem tolerado. Qual que é a dose que é utilizada? Entre 100 a 300 miligramas por dia. De que maneira? Pode ser usado desde uma vez ao dia até de 8 em 8 horas, o 5-HTP. Mas lembra o seguinte, 5-HTP, esse suplemento, ele não é para aumentar a serotonina? E o aumento de serotonina não causa sensação de bem-estar? Essa sensação de bem-estar é o que diminui a ansiedade, diminui fome emocional, inclusive ajuda a emagrecer? Então, mas a gente já falou, tudo que depender de hormônio precisa não só do hormônio, por exemplo, serotonina, mas precisa do receptor. Se você não fizer o que a gente já conversou de DDRA, desintoxicar, desinflamar, regular, para depois acelerar o metabolismo,
o número de receptores do seu corpo vai estar baixo. Você vai estar tomando suplemento que aumenta a serotonina, mas você não tem onde a serotonina ligar. E ela só faz efeito se ela tiver o receptor. Ela liga como se fosse chave e fechadura. E aí ela dá o efeito de diminuir a ansiedade, diminuir fome emocional. Então tem que fazer o DDRA, tá? Do jeito que a gente conversou sobre sono, protocolo de sono, protocolo de alimentação e protocolo de atividade física, tá? Protocolo, entre aspas, né? Significa um conjunto de regras ou princípios que define uma operação complexa. É o que significa protocolo, tá certo? Pessoal, perguntas, se forem mandar, mandem por favor aqui na live, tá bom? Um abraço para todo mundo que está entrando. E aí, vamos para o último suplemento, para ajudar a gente a diminuir a ansiedade ou até resolver a ansiedade e ajudar a gente a emagrecer, tá? Um outro suplemento é a L-teanina. Essa L-teanina, ela também é encontrada em plantas, por exemplo, no chá verde, tá? O que a L-teanina faz? Ela também ajuda a estabilizar o açúcar do sangue, tá? E ela tem propriedades que ajudam a diminuir a fome. Por quê? Fome, ela tem a ver com um balanço entre hormônios que aumentam ela e diminuem ela. Lembrando que fome é diferente de vontade de comer. Fome é definida da seguinte forma. Primeiro, fome não é específica. Nossa, eu tô com fome de comer pizza. Eu tô com fome de comer um hambúrguer. Eu tô com fome de comer um espetinho. Fome não. Fome é assim, eu tô com fome, eu como o que tiver. É o primeiro passo. Fome não é específica, vontade de comer é. Segunda coisa, fome dificilmente ela vai acontecer com menos de 2 horas da sua última refeição, se você não estiver fazendo alguma atividade muito intensa, alguma atividade física muito intensa. Vou te dar um exemplo. Um pedreiro que está na obra, ralando pra caramba, um abraço para os amigos pedreiros. Ele consegue sentir fome com menos de 2 horas da última refeição, porque ele está numa atividade física intensa, gastando energia demais. Dificilmente, pessoas que trabalham fazendo pouca atividade física vão sentir fome com menos de 2 horas da última refeição, por um motivo científico e biológico. Com 2 horas, o alimento ele ainda está no estômago e no intestino. Nem acabou de ser digerido e absorvido para ir para o sangue. Tá? E só há o disparo de hormônios de fome quando não há mais alimento no estômago e no intestino. É o principal estímulo. Então você pode até ter vontade de comer, mas não fome com menos de 2 horas, a não ser que você esteja fazendo uma atividade física intensa. Certo? Esse é outro ponto. Então, nós estamos falando de hormônios de fome. A fome emocional é que é aquela vontade de comer, que geralmente a gente quer coisas que dão sensação de prazer, que são os ultraprocessados. Esse suplemento, a L-teanina, ajuda a equilibrar de maneira direta e indireta esses hormônios de fome e diminui a fome emocional, que é a vontade de comer, tá? Já falamos que ela, por exemplo, tem no chá verde. O que é o problema de usar... você pode estar se perguntando, Sebastião, é interessante usar chá verde se eu tenho ansiedade? Não é, por conta da cafeína do chá verde, que é um estimulante e pode fazer com que você fique mais ansiosa ou mais ansioso. Então, nesse caso, é interessante usar a L-teanina de maneira manipulada, direto, isolada, tá? Quais são as contraindicações para o uso da L-teanina? Via de regra, ela é considerada segura para adultos não grávidas e não lactantes, tá? Que não estão amamentando. Certo? Por quê? Porque não tem estudo disso, de como que é a passagem disso para o neném dentro da barriga, para o leite. Então, adulto. Até se tiver algum grau de problema de saúde no fígado, no rim, poderia usar? Não tem contraindicação descrita na literatura científica. Mas se você tiver algum problema de saúde no fígado e no rim, mesmo para usar suplemento, converse com seu profissional de saúde de confiança. Nesse caso em especial, colega médico, colega nutricionista, tá? Mas a L-teanina, então, é considerada segura.
Efeitos colaterais que ela costuma dar. A L-theanina, ela pode baixar a pressão. Então, pessoas que já têm uma pressão mais baixa, que elas sabem disso, ou pessoas que vão se levantar e a pressão dá uma baixada, a pessoa sente uma tontura, o nome técnico é hipotensão ortostática, a L-theanina pode baixar mais a pressão e pode gerar tontura nessas pessoas, então não é interessante de usar, tá certo? E aí, qual que é a dose da L-theanina? Via de regra, 100 a 200 miligramas, podendo ser tomadas a L-theanina manipulada 1 a 2 vezes ao dia, tá? Tanto a glutamina quanto o 5-HTP, quanto a L-theanina, pode ser usado todo dia? Pode, desde que você não tenha as contraindicações que a gente falou, senão você não pode usar de nenhum, e observe os efeitos colaterais. Se tiver, reduz a dose ou até para com o suplemento. A partir de quanto tempo eles costumam dar efeito? A partir de pelo menos 2, 3 até 4 semanas, tá? Então, não são suplementos que dão efeito imediato, tá certo? Então, pessoal, esse aqui foi um bate-papo sobre ansiedade e emagrecimento, sem fazer a base, o DDRA, desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo. Não adianta usar suplemento, tá? A gente tem muitas informações a mais num vídeo específico sobre isso no nosso canal do YouTube, o @emagrecer mais rápido oficial, sobre como emagrecer mesmo tendo ansiedade. Lá eu mostro os medicamentos que são mais usados, eu mostro o perfil de efeito colateral. Uma das coisas que a gente faz com a pessoa que tem ansiedade e está querendo emagrecer, inclusive, se ela estiver tomando medicamento para ansiedade, é mudar os medicamentos para ansiedade, porque, via de regra, a primeira linha de tratamento para ansiedade, de medicamentos, causa ganho de peso. Então, a gente tira esse efeito de ganho de peso mudando o medicamento, tá? Não estou dizendo para você parar de tomar seu remédio sem se consultar com um colega médico, nesse caso, com o seu profissional de saúde de confiança, em específico, nesse caso, com o colega médico. Por quê? Se você parar de tomar seu remédio para ansiedade, o que é que vai acontecer? Você vai ter um pico de ansiedade. Tem que ser feito o desmame desses medicamentos, tá certo? Se ficou alguma dúvida, manda no direct, a gente abre caixinha de perguntas algumas vezes na semana, tá? Um forte abraço para você e para sua família. Até a próxima live, assista os vídeos do YouTube. Com Deus.